Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Daniela Martins. Eu sou coach de relacionamentos, psicóloga e analista comportamental. E o meu trabalho hoje, essencialmente, é ajudar mulheres a se realizarem na vida amorosa delas, a encontrar um companheiro de vida, um parceiro, alguém para dividir os momentos com elas, para que elas realmente se realizem nesse ponto da vida e possam construir tudo o que elas queiram na vida amorosa. Bom, e agora eu vou contar um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui, como que eu me tornei coach, por que isso aconteceu na minha vida. Isso é uma curiosidade que as pessoas têm sobre mim, sobre o que eu vivi, por que eu decidi trabalhar com isso, por que eu decidi ajudar as mulheres com essa questão. E agora, nesse vídeo, você vai entender exatamente como que eu cheguei até aqui. Foi um caminho longo, já vou te avisar. Vou tentar resumir ao máximo para que esse vídeo não fique muito grande, mas que você entenda exatamente tudo que eu passei, como que eu fui vencendo aí as etapas para chegar até aqui, por que eu escolhi essa profissão, e você vai entender que ela tem tudo a ver com a minha história, que eu não cheguei aqui do nada, caí de paraquedas aqui nesse universo, muito pelo contrário, tudo se encaixou de uma forma muito incrível quando eu descobri essa profissão, quando eu realmente me encontrei nesse trabalho. Isso tem totalmente a ver com tudo que eu passei na minha vida amorosa, nos meus relacionamentos, e agora eu vou te contar para que você entenda como que tudo aconteceu. Bom, eu tenho 30 anos, eu hoje estou gravando esse vídeo em 2019 e durante toda a minha vida aí, os meus relacionamentos, eles tiveram aí muitas questões, muitos altos e baixos, e eu vou contar desde o comecinho para que você não perca nada e para que você possa realmente entender como que a minha história, mesmo tendo esses tantos de altos e baixos, fizeram com que eu realmente conseguisse me realizar nesse ponto da minha vida. E para que você que está sofrendo, que está com várias questões na sua vida amorosa, que já tentou de tudo para dar certo com alguém, para que você entenda que existe esperança sim, que você vai conseguir o que você quer, mas que para isso você vai ter que se abrir, você vai ter que fazer o que for preciso, porque sem isso não tem como chegar em lugar nenhum. Tudo na nossa vida que a gente quer alcançar, que a gente tem algum objetivo específico, a gente tem que aprender o que fazer, tem que caminhar, cair, quebrar a cara muitas vezes, tem que se frustrar muitas vezes para poder aprender exatamente algumas lições que são muito importantes. E depois disso a gente consegue aí pegar o jeito, praticar e realmente chegar onde a gente quer. E no mundo dos relacionamentos não é diferente. Começando com a minha história agora. Eu fui uma adolescente muito tímida, eu tinha autoestima muito baixa e começar a me relacionar com os homens não foi algo tão simples como era com os meus amigos. Eu sempre fui uma pessoa muito sociável, eu sempre tive vários grupos de amigos, tinha amigos da escola, tinha amigos de outros lugares. E eu sempre estive muito em contato com pessoas, eu sempre gostei muito de me relacionar com pessoas. Sempre tive amizades muito sólidas, muito verdadeiras, pessoas que eu tenho na minha vida nesses 30 anos até hoje que fazem parte da minha vida, não todo mundo, claro, mas eu sempre tive essa questão social muito forte em mim, sempre gostei muito de socializar, de conversar com pessoas, de aprender coisas novas junto com elas, de compartilhar a minha vida. E isso, por mais que na minha adolescência, naquela época, não me favoreceu tanto nos relacionamentos amorosos, ao longo da minha vida sempre fez com que eu estivesse rodeada de pessoas, com que eu gostasse muito desse contato e com certeza facilitou alguns processos mais pra frente. Mas eu vou chegar lá, vou te explicar para que você entenda um pouco melhor. Como eu falei, eu era uma adolescente tímida, eu tinha autoestima baixa e quando eu comecei a me relacionar com os homens, isso se refletia exatamente no meu contato com eles. Dificilmente eu conseguia me conectar com os homens que eu era afim, eu saía com alguns meninos algumas vezes, tinha alguns relacionamentos passageiros, mas sempre me frustrava. Eu passei por praticamente tudo o que as minhas alunas que eu atendo hoje passam ou já passaram também, coisas do tipo, você tá saindo com um cara, e aí ele fica estranho, some, e aí tem uns que voltam depois disso, e você não entende por que ele voltou, se ele ainda quer, se ele não quer mais. Já fiquei com caras que não tinham nada a ver comigo, mas por carência, por necessidade de ter alguém, por achar que eu precisava ter um relacionamento, eu ia, idealizava aquele cara como eu gostaria que ele fosse, no fim das contas
contas dava tudo errado, porque na verdade estava na minha cabeça. Eu queria que o cara fosse daquele jeito que eu gostaria, mas no fim das contas ele não era. E eu tinha que enxergar isso da pior forma, que era sempre com uma frustração, com uma decepção amorosa, com um cara começando a namorar outra, ou então com ele, sei lá, sumindo da minha vida, ficando estranho, terminando comigo, de N formas. E nessas frustrações, ao longo da minha adolescência, eu fui acumulando aí algumas mágoas, alguns ressentimentos e fui me questionando muitas vezes. Poxa, por que só comigo não dá certo? Por que todas as minhas amigas conseguem e eu não? Mas, ao mesmo tempo, como eu expliquei que eu tinha uma vida muito social, eu era uma pessoa muito social, eu sempre fui uma pessoa de gostar muito de compartilhar, de sempre rodeada de pessoas. Eu tinha nos meus amigos um suporte muito grande. Então, eu ainda assim, mesmo com todas as frustrações da minha vida amorosa, eu ainda tinha essa coisa de estar sempre com os meus amigos, de me divertir, de gostar de compartilhar a minha vida mesmo nos momentos difíceis, como eu contei agora que eu passei por muitos na minha vida amorosa. Então, eu sempre saía com os meus amigos, acabava que a gente ia pra noitada, que a gente ia se divertir. E por uma questão de eu não me conhecer nessa época e de eu não saber exatamente o que eu queria pra mim, de eu não ter muita consciência sobre isso, eu acabava indo pra festas, pra balada, esse tipo de lugar, e por mais que eu me divertisse e tudo, não eram lugares que eu me identificava, que eu gostava. E muitas vezes eu achava que sim, que nesses lugares eu ia encontrar caras parecidos comigo, que eu ia conseguir construir um relacionamento, que eu ia encontrar alguém numa festa, numa formatura, numa balada, enfim. Mas isso não acontecia, claro, né? Até porque a minha vibração na época não condizia com alguém que realmente podia ter um relacionamento, que tinha maturidade pra isso, porque realmente eu não tinha. Então, devido a todas essas questões, eu ia para essas festas, eu ia para essas baladas, e por mais que eu me divertisse, eu sentia que aquele lugar não era para mim. Eu não gostava realmente do ambiente de balada, do ambiente de festa, esse tipo de coisa. E por mais que eu estivesse ali, eu sempre sentia, tipo, no dia seguinte um vazio muito grande, uma angústia, do tipo, poxa, eu tô sozinha de novo, ou então, nossa, por mais que tenha sido legal, divertido, eu ri muito ontem, hoje eu tô cansada, minha energia tá baixa, e eu sentia que aquele tipo de ambiente não me fazia bem. Então, ao longo da minha vida, eu continuei aí me relacionando com alguns caras, e às vezes saía com eles, às vezes não, às vezes o cara sumia, às vezes voltava, esse tipo de coisa. Ou então, eram caras que não tinham nada a ver comigo, mas eu queria que tivessem a ver comigo, e no fim das contas tudo dava errado, e era frustração atrás de frustração. E aí, eu tive uma decepção amorosa muito profunda, e que eu fiquei mais ou menos uma semana muito mal, eu tive praticamente um episódio depressivo nesse momento, e eu fiquei muito mal mesmo, eu não queria levantar da cama, eu só chorava, eu fiquei realmente muito mal depois de um término de relacionamento com uma pessoa que eu gostei muito. E aí, depois desse episódio, foi que tudo começou a mudar realmente na minha vida. Dizem aí que o caos, do caos nascem as estrelas, e foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi nesse momento que eu realmente decidi dar um basta no que eu estava vivendo com relação à minha vida amorosa. E eu não sabia como fazer isso, eu não tinha ideia de como mudar as coisas, como realmente conseguir me conectar com os homens. Mas uma coisa eu tinha na minha mente que era uma coisa que eu sabia que eu precisava muito aprender a fazer, que era aprender a ser feliz sozinha. Porque durante todos aqueles anos na minha adolescência, eu estava sempre buscando alguém, eu estava sempre querendo estar com alguém, com uma necessidade muito grande de ter um relacionamento, talvez de provar para as outras pessoas que eu era capaz disso, de provar para mim mesma que eu era capaz disso. Esse momento que eu cheguei à conclusão de que eu precisava sim aprender a ser feliz sozinha antes de qualquer coisa, foi a grande virada de tudo. Porque foi nesse momento que eu comecei a observar realmente a minha vida, a fazer escolhas melhores para mim, a me colocar em primeiro lugar, ao invés de só seguir os meus amigos, o que eles faziam, o que eles gostavam. Eu comecei a parar de sair pra noitada, que, como eu falei, não era algo que eu me identificava realmente. Eu ia pra estar junto com as pessoas que eu gostava, pra ter momentos legais com eles. Mas eu não me identificava com o tipo de lugar que a gente frequentava na época, com o tipo de coisas que a gente fazia em alguns momentos. Óbvio que não eram todos, mas balada, festa, esse tipo de coisa não eram muito a minha vibe. Mas eu fazia pra estar com eles. E aí foi o momento em que eu percebi que isso não estava mesmo me fazendo bem, que eu precisava olhar pra mim, fazer por mim, fazer escolhas melhores por mim mesmo. E aí eu comecei a parar de sair pra esse tipo de lugar.
E aí eu até me afastei um pouco de alguns amigos meus, não porque eu escolhi isso, mas porque pelas circunstâncias, porque às vezes a gente só ia para esse tipo de lugar, eu só encontrava essas pessoas nesses lugares, ou mais nesses lugares. Então, até algumas amizades na minha vida foram se reciclando, eu comecei a mudar muito a minha consciência, eu comecei a fazer coisas que eu me identificava muito mais, comecei a descobrir, inclusive, coisas que eu me identificava muito mais, porque isso meio que me forçou mesmo a sair dessa zona de conforto onde eu não estava mais cabendo. Eu precisei me descobrir coisas que eu gostava de fazer coisas que eu me sentisse mais feliz comigo, ao invés de simplesmente estar seguindo todo mundo e ponto. Eu sentia que a minha vida estava um tanto quanto parada e eu precisava gostar mais de mim, me colocar em primeiro lugar, aprender a ser feliz sozinha, até mesmo sem os meus amigos. Porque por mais que eles estivessem na minha vida e que eles fossem pessoas muito importantes, eu era um tanto quanto dependente deles também. Então eu precisei olhar para mim, eu precisei passar por esse processo. E foi quando realmente eu comecei a me descobrir. E eu vi que nessa descoberta, olhando pra mim, ouvindo a minha intuição, fazendo o que era melhor pra mim, a minha autoestima começou a melhorar também. Eu comecei a gostar mais da minha vida, gostar mais de mim, gostar mais do que eu fazia. Eu comecei a me contentar muito mais em estar bem comigo do que em ter que estar com alguém, em ter que encontrar um cara, em ter que ficar com alguém em algum lugar que eu fosse. Eu comecei a gostar tanto da minha companhia que isso começou a se refletir em tudo na minha vida. Os meus relacionamentos com as pessoas mais próximas melhorou muito, meu relacionamento comigo melhorou completamente. E nesse processo, como eu já estava mais feliz comigo, eu já estava gostando da minha própria companhia, eu também percebi que eu estava tranquila com o fato de eu estar sozinha. E isso fez com que cada cara que se aproximasse de mim a partir de então, eu conseguisse julgar eles de uma outra forma também. Antes eu ficava com o cara e eu, gostei, foi legal e tal, eu já idealizava alguma coisa, eu já me via namorando com ele, e a partir disso não. A partir disso eu comecei a perceber que eu precisava muito escolher realmente um cara pra estar na minha vida, porque eu já tava gostando muito da minha vida. Eu tava gostando do que eu vivia, eu tava gostando das pessoas que estavam na minha vida naquele momento, eu gostava do que eu fazia, eu gostava de estar sozinha comigo. Então, cara, para dividir a minha vida oficialmente comigo, para eu trazer na minha casa, para que eu incluísse ele na minha vida e apresentasse para os meus amigos, para que ele fizesse parte da minha vida e compartilhasse isso comigo, ele não podia ser um cara qualquer. Eu comecei a selecionar realmente quem passava pela minha vida, eu comecei a entender que tinha alguns caras que eu ficava que eram legais comigo, em que, poxa, a gente se dava super bem e tudo, mas ainda assim eles não eram o que eu tava procurando. Eles não tinham algumas características que eram importantes pra mim. E aí não é que, poxa, eu excluía esses caras e nunca mais queria sair com eles, não. Mas eu comecei a perceber que, poxa, esse cara é legal assim, pra eu ter um momento, pra eu me divertir e tudo, mas não é o que eu quero pra mim. Não é o que eu quero pra realmente eu viver junto com essa pessoa, eu ter momentos junto com ele, porque quando a gente tá namorando, a gente tem que lidar com os defeitos da pessoa também. A gente tem que lidar com as nossas diferenças com essa pessoa. Não é somente, nossa, tudo de lindo, maravilhoso e perfeito. Não, as coisas, elas têm ali as próprias questões. A gente tem que lidar com as diferenças. A pessoa tem defeitos, eu tenho defeitos. E estar com uma pessoa que não fosse exatamente o que eu queria não fazia sentido pra mim mais. Eu queria muito ter alguém que fizesse parte da minha vida, mas de uma maneira inteira, que fosse um cara que eu confiasse, que eu tivesse afinidades, que tivesse a ver comigo, que quisesse estar na minha vida. Eu também não queria estar com um cara que não quisesse estar comigo, que eu tivesse que, sei lá, implorar pra ele ficar comigo ou pra ele gostar de mim. Isso pra mim não fazia o menor sentido. Eu queria muito estar com alguém que fosse leve, que fosse tranquilo, porque eu estava me sentindo assim. Eu estava me sentindo leve, eu estava fazendo escolhas boas pra mim, eu estava tranquila. É como se eu tivesse conseguido equilibrar aquele ponto emocional da minha adolescência que foi tão instável com o racional, que era algo que realmente estava faltando na minha adolescência. Eu consegui equilibrar as minhas emoções de uma forma onde eu gostava de mim, onde eu gostava da minha própria companhia, onde eu aproveitava o que eu estava vivendo, onde eu sabia me impor, dizer não, onde eu sabia escolher quem realmente queria ter do meu lado. E isso fez total diferença para tudo na minha vida. Quando eu realmente comecei a gostar de mim, a confiar em mim, a entender que estar sozinha definitivamente não era a pior coisa do mundo, muito pelo contrário, que eu estava gostando disso e que isso estava se refletindo aqui fora. Tanto é que foi quando eu comecei esse processo que eu comecei também a perceber
que muito mais homens se aproximavam de mim, tinham interesse em ficar comigo, em me conhecer melhor, e homens muito mais parecidos comigo do que os homens que eu ficava antes, porque eu não estava mais aceitando qualquer coisa também. Então, eram caras que tinham mais a ver comigo, que estavam na mesma vibe que eu, que me tratavam com mais respeito, com mais consideração. Homens que tinham mais afinidades comigo e que eu me sentia melhor com eles, vivendo aquilo do que antes, quando eu tinha autoestima baixa, quando eu ficava insegura, quando eu tinha medo de perder um cara que eu mal conhecia e que eu já super idealizava e considerava eles. Então, assim, a minha história foi mais ou menos essa. E depois desse processo, além de eu ter percebido que muito mais homens e homens muito mais interessantes queriam passar momentos bons comigo, queriam me conhecer e tudo, eu estava escolhendo. E foi realmente quando eu percebi que eu só ficaria sozinha se eu quisesse, porque eu tinha opções naquele momento. E eu estava escolhendo, eu estava fazendo uma seleção. Eu sempre saía e eu olhava para o lado, eu não ficava mais presa, fixada num homem só. Eu deixava as coisas acontecerem, eu não tinha todo aquele peso, aquela ânsia de fazer dar certo a qualquer custo. Muito pelo contrário, eu queria que fosse uma coisa fluida. Se não fosse assim, tudo bem, cada um podia seguir o seu caminho, mas não daria pra mim, eu não ia querer continuar ali. E depois de mais ou menos uns 3 anos desse processo, que foi um processo, não foi do dia pra noite, como eu acabei de falar, foram aí uns 3 anos que eu fiquei, 3, 4 anos talvez, que eu fiquei mesmo me conhecendo e gostando de estar na minha própria companhia e de confiando em mim e elevando a minha autoestima, estando bem comigo e tudo, que realmente eu fui ter a prova de que aquilo dava certo no sentido para eu ficar bem também junto com uma outra pessoa. Estar bem comigo fez com que eu construísse algo muito bom com outra pessoa. Que foi depois desse tempo que eu conheci o meu namorado e a gente está junto há 7 anos. Hoje eu tenho um relacionamento que é muito melhor do que eu poderia imaginar um dia. Só que eu precisei passar por esse processo. Eu precisei descobrir aí nesses 3, 4 anos o que eu precisava fazer. Eu não tinha um roteiro com ninguém me dizendo nada, eu não tinha uma orientação clara de alguém. Nessa época não existiam profissionais que lidavam só com relacionamento. Pode ser que existissem, mas eu não conhecia, não era uma coisa que era comum, pelo menos, e eu fui descobrindo esse caminho sozinha, por eu ser psicóloga, por eu estar na faculdade e estar conhecendo teorias e tentando aplicar na minha vida, e por eu também estar observando mulheres que tinham essa facilidade de se relacionar, que tinham relacionamentos felizes, saudáveis, por eu estar acreditando em mim, por eu estar realmente me propondo a ser uma pessoa melhor, a me tornar a melhor versão que eu poderia ser. E isso fez total diferença na minha vida. Eu sou uma pessoa positiva, eu acreditar no que eu queria, eu ir atrás do que eu queria sem olhar para trás e sem achar que eu estava perdendo alguma coisa, sem ter aquele sentimento de, e se eu me arrepender? Eu estava acreditando, eu estava confiando que era isso que eu precisava fazer. Porque quando esse processo começou, depois dessa decepção amorosa que eu falei, foi quando realmente eu comecei a ouvir a minha intuição, eu vi o que era melhor para mim e eu segui isso sem olhar para trás. E depois de todas essas experiências, de tudo que aconteceu comigo, eu decidi me tornar coach de relacionamentos, exatamente porque tem tudo a ver com o que eu passei, com a minha história, tem tudo a ver com o que eu aprendi nesse tempo que eu falei pra vocês, que eu fiquei melhorando como pessoa, me tornando a minha melhor versão, gostando da minha própria companhia, aprendendo a ser feliz sozinha, aprendendo a confiar em mim e realmente conseguindo fazer com que a minha vida amorosa me realizasse antes mesmo de eu estar oficialmente namorando com alguém. E quando eu realmente encontrei com o Natan, a gente começou a namorar, a gente se envolveu, eu tive praticamente a prova de que tudo que eu fiz foi realmente o que eu deveria ter feito, porque hoje em dia a gente tem um relacionamento leve, um relacionamento que me faz bem, um relacionamento que eu não fico com medo de perdê-lo, assim como ele não fica com medo de me perder. A gente não é um casal ciumento, um casal possessivo, a gente conversa, a gente se entende, a gente ama a companhia um do outro. E eu tenho certeza que todas as mulheres que realmente buscam isso para a própria vida delas têm todo o potencial para conseguir, porque eu um dia fui uma mulher insegura, eu um dia tive as minhas questões com a minha autoestima, com a minha autoconfiança, eu idealizava os homens, eu colocava muita expectativa sobre eles e eu não sabia realmente como me conectar com eles, fazendo com que isso chegasse num relacionamento.
E depois, durante esse meu processo, foi que realmente eu fui entender o que eu precisava fazer, que eu fui realmente entender que várias atitudes que eu tinha me prejudicavam completamente, mas que isso tinha muito a ver com a forma como eu pensava, com a forma como eu acreditava que as coisas eram, como eu enxergava as coisas. E depois que você muda a sua consciência, que você aprende o que fazer, que você aprende a se posicionar, que você entende que você é a pessoa mais importante da sua vida, que você sabe ser feliz sozinha, é que você realmente consegue se conectar com os homens e ser feliz também ao lado deles. Só que se a gente não aprende essa lição antes, a gente não sabe ser feliz sozinha antes, a gente também não consegue ser feliz junto com ninguém. Ou a gente não chega nesse relacionamento que a gente está buscando, ou se a gente chega, sempre é às custas de briga, de ciúme, de conflito, e os relacionamentos acabam não se sustentando, ou até se sustentando, mas da pior forma possível. Então, aprender tudo isso fez total diferença na minha vida. Como eu disse, eu sou psicóloga, eu me graduei em psicologia, e ter feito o curso de coaching depois me deu todas as ferramentas que eu precisava para poder aplicar o que eu aprendi lá atrás com as minhas alunas. Sendo que eu tenho a base da psicologia, que ela me ajuda muito, que ela super me orienta em praticamente todos os meus atendimentos, em tudo que eu faço. Mas ter passado por esse processo também fez total diferença na minha vida e fez eu perceber que tudo que eu vivi lá atrás, na verdade, me ensinou, me mostrou todas as minhas frustrações, todas as situações difíceis, o contato difícil que eu tive aí com os homens ao longo da minha adolescência, me mostraram que eu precisava sim aprender várias coisas, amadurecer várias coisas dentro de mim para finalmente conseguir chegar tanto na minha realização comigo mesma, com a minha própria vida, sozinha primeiro, para depois poder construir algo ao lado de alguém que hoje é o Natan, meu namorado. Bom, é isso. Essa foi a minha história, foi por isso que eu decidi ser coach de relacionamentos, ajudar outras mulheres, e esse é um trabalho que me realiza profundamente. Então, é isso. Deixe seu like aqui pra mim no vídeo, comenta o que você achou, se você já passou por alguma das situações que eu contei aqui, se você tá no seu processo, se você ainda tá sofrendo por causa de alguém, se você ainda tá se questionando se realmente enfim, as coisas vão dar certo pra você, se você vai realmente conseguir ser feliz com alguém em algum momento. Eu tenho certeza que sim, mas eu sei também que você vai ter que se abrir pra isso. De qualquer forma, eu vou deixar o link do meu livro digital aqui embaixo para você que quer entrar nesse caminho e aprender exatamente o que fazer, exatamente quais foram os passos que eu dei para conseguir fazer isso. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal. Um beijo, tchau, tchau.